Wilson Santa Rosa, nosso entrevistado, entrevistador José Paulo, Vargas e Rosana, realização do Museu da Pessoa. Santa Rosa. Espera só um pouquinho, ó, você tem que falar em número da entrevista. Não tem número. MTP 013. MTP 013. Já escreve. Bom número. 13 é um bom número. Já votei nesse número umas 200 vezes, pelo menos. Santa Rosa, nós vamos começar. Eu vou te perguntar onde você nasceu, data de nascimento, essas coisas. Foi fundado. Eu ia falar que cagava. Esse é o filme dele. Gravando. Santa Rosa, onde você nasceu? Que data que você nasceu? Nasci em Americana, a cidade mais bonita da América Latina. Nasci em 28 de outubro de 49. Muito bem. E você entrou na Petrobras em que ano? Dezembro de 1975. 75. E você entrou como operador? Operador de transferência de estocagem. E ficou nisso até quando? Aposentei em 1992 como operador de transferência de estocagem. Você entrou e saiu como operador de Deixa eu voltar um pouquinho, Santa Rosa. Por que você ingressou na Petrobras? Você tinha algum desejo que era trabalhar na Petrobras? Não, logo que montou, Só interromper já um pouco, você pode falar seu nome completo? Wilson Santa Rosa. Tá. Logo que começou a montagem da refinaria aqui, o meu pai me falava, por que você não vai lá trabalhar na Petrobras, que é uma boa empresa, tá? Eu era escriturário, era contador de uma empresa de construção civil. E aí eu falava, de jeito nenhum, vou virar peão na Petrobras, fazer turno e tal. Isso foi em 72, por aí que meu pai me falava. Aí depois, em 75, eu vi um anúncio no jornal, né, para concurso para operador. E eu vi o salário, eu falei, opa, meu pai estava certo, né? Aí eu fui fazer o concurso e entrei em 75, num concurso que participaram 3.600 pessoas e foram contratados 90, se eu não me engano foi isso. Aqui em Paulínia. Foi feito tudo em Campinas, né? Eu morava em Americana e passei a trabalhar aqui, viajava todo dia. E quando seu pai trabalhava, você vinha com ele de vez em quando? Não, meu pai é eletricitário, ele não trabalhava. Ele viu concurso. Ele conhecia a empresa, a Petrobras, mas ele trabalhava na CPFL. E como é que era na época que você entrou? Como é que era? Era bem diferente de hoje, por exemplo, né? O pessoal acho que vestia mais a camisa. A Petrobras era uma empresa que estava no sangue de quem trabalhava lá na Petrobras. O processo de conhecimento da empresa naquela época era muito maior por parte dos trabalhadores. Hoje o pessoal trabalha, conhece a área, somente a área que ele trabalha, não conhece o restante da empresa. E naquela época não, nós conhecíamos a empresa como um todo, né? Eu era da transferência de estocagem, mas eu sabia como é que operava a casa de força, a unidade 220, a destilação, eu sabia tudo. Eu, olhando a fumaça que saía das chaminés, eu sabia o que estava acontecendo pela cor da fumaça. E numa emergência, por exemplo, até hoje, se me falarem o que aconteceu, eu digo por quê. E a falta de treinamento da empresa, isso não é culpa do trabalhador, né, mas da própria direção da empresa, que parou de investir na formação do pessoal. E isso hoje, numa emergência, é muito mais difícil de controlar, né? Eu acho que é por isso que está tendo tantos acidentes, tantas mortes dentro da Petrobras, né? Por falta de conhecimento do próprio trabalhador, por falta de investimento na formação deles. Qualquer emergência hoje vira acidente. Antigamente não, ela parava e era controlada a emergência, porque tinha treinamento para isso. Alguma situação assim? Várias. Interessante para contar? Várias. Teve uma que eu estava trabalhando na área de GLP, onde tem as esferas aqui na Replan, e um companheiro foi acompanhar uma manutenção de um flange de uma tubulação
E ele foi checar se a válvula estava travada, né? Porque eles iam retirar o flange e a tubulação está cheia de gás de GLP, né? E ao invés de travar, a válvula abriu inteirinho num tubo de 16 polegadas e vazou 120 toneladas de gás, né? Acho que foi um dos maiores acidentes da refinaria. Tem um incêndio num tanque, já queimou um tanque inteiro de diesel aqui, 4725. Que ano que foi isso? Isso deve ter sido em 1980, 82, por aí. De 80 a 82, não me lembro exatamente. E foi uma das maiores emergências, porque qualquer faísca, né, com a quantidade de gás que vazou, explodiria a refinaria inteirinha. Sem nenhuma dúvida, a refinaria ia para os ares, né? E é uma situação muito tensa, né? Que na hora da emergência você corre, que eu corri na hora lá porque me disseram que o cara, o Adelino, né? Ele tinha morrido. E eu corri para procurar o Adelino. Você No meio. dele? Pessoa? Adelino. Porque o gás formou uma nuvem de gás e a gente não via nada, né? Então tinha que abaixar, tentar localizar o corpo do Adelino, que eu achava que ele estava lá, e subir na tubulação para alcançar a altura, né? Que o gás ele é mais pesado, ele fica mais perto do solo. Respirava e voltava para dentro do gás, para continuar procurando o cara. E o cara tinha corrido, ele não estava lá, não tinha morrido. Mas aí foi uma emergência que durou 2 horas e meia, parou a refinaria inteira, a estrada lá, a pista teve que parar, porque qualquer faísca que desse, botava isso para... Mas o Adelino está vivo. Está vivo até hoje. Vamos entrevistar o Adelino, tem que marcar aí. Deixa só, Santa Rosa, e você entrou para fazer exatamente o que aqui? Você pode descrever um pouco a atividade que você fazia? Operador de transferência e estocagem, genuinamente o pessoal que recebe o petróleo bruto, armazena, manda para a unidade e depois na área final ou intermediária recebe os derivados, né? Ou óleo combustível, ou o GLP, ou gasolina, ou óleo diesel, e transfere para as companhias de gás, né? É o pessoal que, entre aspas assim, cuida do faturamento da empresa, que passa pelas turbinas de medição, tudo que vai para as companhias e é dali que sai a fatura da Replan, né, para as refinarias. Era isso que eu fazia, né? E o sindicato, como que entrou aí nessa história? Aqui é a história do sindical. Era cultural, hoje não é mais, né? Quando você assinava o teu registro, então você já assinava o registro da empresa, assinava o registro do clube e assinava a filiação do sindicato. Tudo junto, era tudo o mesmo documento, assim, no mesmo pacote. Então todo mundo se sindicalizava a partir do momento da admissão. E quando você se considerou sócio do sindicato? Não, eu acho que eu já tinha alguma coisa antes, né? Na empresa que eu trabalhava, mesmo sendo o chefe, né? Que eu era o chefe do escritório dessa empresa de construção que eu trabalhei, fui contador da empresa, eu já era sindicalizado lá, né? Quando eu vim para cá, naturalmente eu ia me sindicalizar. Mas aqui foi diferente porque o sindicato era um sindicato ativo, né? Logo em seguida que eu entrei, o sindicato já começou a trabalhar movimentos, mesmo que fossem pequenos, mais internos, tal, mas o sindicato já estava trabalhando isso. E a partir acho que foi mais a partir da greve de 83, né? Iniciou mais ou menos em 80 a preparação dessa greve, né? Você era ativista só? Só ativista. Mesmo na greve de 83, eu não era da diretoria do sindicato, exercia uma certa liderança no meu setor, né? Mas eu não era da diretoria do sindicato. A partir da cassação da diretoria do sindicato, em 83, é que eu vim fazer parte do grupo que retomou o sindicato e aí eu passei em 84 a ser diretor do sindicato. Minha primeira atividade lá no sindicato foi ser diretor tesoureiro, né? E depois eu fui diretor secretário e depois presidente do sindicato. Nesse interim veio a fundação da CUT, eu passei a dirigir a CUT no interior do estado de São Paulo, eu era presidente da CUT interior antes,
que pegava todo o interior, ia até para Ribeirão Preto, toda aquela região. Em seguida, nós trabalhamos a fundação, aí ficou interior 1 na região de Campinas, Sorocaba, Itu, Jundiaí, e no interior 2 era Ribeirão Preto, era o Palocci, né? A gente trabalhou bem junto para fundar a interior 2 lá, para que eu não tinha condições, né, de Campinas, 280 quilômetros, você fazer, Então, dirigir. Você falou aí da greve de 83, o que motivou essa greve? O que motivou a greve de 83 foi um decreto 2012, 2004 primeiro, 2012 e 2024. Eram 3 decretos que nós entendíamos que vinha para, primeiro, arrochar salários, né, não só dos petroleiros, mas de todo mundo. Agora, na Petrobras era a redução de custo. E, na época, a redução de custos era demitir 10% do efetivo da Petrobras. Tanto é que, onde a greve ocorreu foi aqui na Replan e na Bahia. Em outras unidades, teve ameaças, tal, mas não concretizou. Onde concretizou foi Replan e Bahia. Foi realmente demitido 10% do efetivo. Aqui foram demitidos 153, nós tínhamos 1.500 e qualquer coisa de funcionários na época. E na Bahia foram demitidos 203, lá tinha 2.000 e qualquer coisa de funcionários. Só que barrou, nós entendemos que barrou a demissão de 10% do efetivo da Petrobras. Se concretizou só onde houve as greves, né? Mas barrou o restante, que deveria ser, na época, perto de 4.000, 4.500 funcionários naquela época. Essas demissões eram em função de uma crise econômica do país ou era também um processo de reestruturação tecnológica? Não, eu acho que não era. Ainda não tinha reestruturação tecnológica na Petrobras na época, não tinha. Foi a partir de mais perto de 90. Você estava dentro? Estava ainda aqui, estava. Mas foi uma pura política na época do Sigiac Uec, que era o ministro, e achou que tinha que demitir 10%, não sabemos a razão. Eles iam demitir com a alegação que era redução de custos do governo e das estatais, né? Eu acho que o mesmo processo aconteceu no Banco do Brasil, aconteceu na Caixa Econômica, aconteceu em várias empresas, né, na época estatal ainda. Quanto tempo vocês ficaram em greve? Foram 6 dias de greve. Eu me lembro que eu estava no grupo que permaneceu aqui dentro. A greve iniciou. Como é que foi? Foi muito tenso, né? Aquilo. Como que é greve na A refinaria não tem como você apertar um botão e desligar a máquina, né? Tem todo um processo para iniciar a parada, resfriando, porque é alta temperatura, alta pressão, produto volátil, não pode vazar. Se você esvaziar uma torre, de repente você vai danificar a torre, nunca mais ela vai poder operar. Então tem todo um procedimento de parada. Mas nós tínhamos recebido... Mas vocês articulavam isso com as áreas? Como é que foi? Então, nós tínhamos recebido a incumbência da Assembleia que deliberou a greve de permanecer aqui e não parar a refinaria. Porque o pessoal entendia na época que se parasse a refinaria podia complicar mais ainda a situação, a responsabilidade de quem parasse, quem fosse lá botar o guiso no rabo do gato, né? Quer dizer, apertar o botão. E nós ficamos por 32 horas ou 36 horas na época com a refinaria operando com o mesmo grupo. E a ordem, eu não sei de quem foi, mas eles derrubaram a energia da refinaria fora da refinaria. Numa subestação aqui na 3M, que fica aqui na Anhanguera, em Sumaré, que tinha comunicação direta com a CPFL, e nós ouvimos no rádio, né, que eles iam derrubar a energia para que a refinaria parasse em emergência. Eles quem? Eles, a partir do próprio governo, Polícia Federal, eu não sei mais de quem. E isso ocorreu, né? Caiu a energia na refinaria, teve uma parada assim, emergencial, mas nós seguramos a peteca. Nós retomamos a produção na mesma hora. Acho que ficou mais algumas horas, né, operando, daí eles derrubaram de vez. Aí parou a energia de vez. E aí nós nos retiramos da refinaria. Parou.
A gente fez o que tinha que fazer para tomar os cuidados de segurança, não danificar equipamento. E saímos, fomos embora, pedimos um ônibus, eles não queriam dar nem ônibus para que nós fôssemos embora. Mas veio o ônibus e nós fomos para o centro de convivência que estava a concentração do pessoal. Isso já era o segundo dia da greve, né? Que o sindicato já estava sob intervenção e a concentração era no centro de convivência, era no centro em Campinas. Chegamos lá, acho que era umas 7 horas da noite. E aí tivemos uma frustração, porque não tinha ninguém lá. Falamos, pô, nós ficamos presos lá na refinaria, viemos aqui na concentração, não tem ninguém, a greve acabou, nós não estamos nem sabendo. Aí a gente não sabia se... E naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? O sindicato só uma intervenção, não tinha ninguém, a gente não conseguia achar ninguém, nós não sabíamos o que fazer na hora. Demorou, fomos conseguir retomar e encontrar o pessoal só no outro dia de manhã, né? Eu fui para casa, morava em Americana, peguei um ônibus e fui para casa e não tinha notícia. E a televisão dizendo que as notícias oficiais, né? Não tinha entrevista naquela época, era ditadura militar, não tinha, o sindicato não falava na TV nem no rádio. No outro dia teve que se levantar cedinho e correr lá no centro de convivência para saber o que estava acontecendo. Qual foi outro grande momento aí? Agora, foi engraçado que no início, quando o pessoal deveria chegar de manhã, então nós fomos lá no Alambrado, lá na frente, para ver os ônibus chegar. E nós queríamos saber se ia chegar gente ou não. Todos os ônibus, tanto do horário administrativo quanto do pessoal da produção, que era o turno, somente o motorista, não tinha ninguém dentro. Então a greve foi 100%. Porque o pessoal se organizou e passava nos pontos, tinha o itinerário exato, né, de cada ônibus. Então o pessoal se organizou e passava de carro, onde tinha alguém falando, não, ó, a greve começou, pode ir embora. E todo mundo foi, então foi 100%. Nem a secretária do superintendente veio trabalhar. E não teve nem piquete aqui na porta da refinaria. O pessoal estava em casa, né? E o pessoal mais ativo, militante e tal, estava no sindicato, né? Então foi um sucesso total para nós a hora que... Qual foi o outro grande movimento que vocês... Bom, a partir da greve de 83, como teve 153 demitidos aqui, e 203 lá na Bahia, e alguns pingados no restante do Brasil, né, que quem tentou liderar algum movimento e tal foi demitido. Mas o pessoal da Bahia achou que perdeu o sindicato, a intervenção, acabou tudo, e eles não se organizaram mais. Ficou por conta do pessoal aqui em Campinas estar organizando os demitidos e tentar a retomada do sindicato. Ficou por nossa conta aqui. Aí foi fundado a BCP, a chamada Associação Beneficente Cultural dos Petroleiros, para manter uma certa organização, manter boletim, essas coisas. E em seguida o pessoal conseguiu montar o CEFES, que o Paulinho até conhece, chegou a trabalhar lá, né, Paulo? Um centro de estudos e formação sindical com financiamento do exterior, era uma ONG nossa, né? Que manteve o pessoal organizado, que pôde fazer com que, através de assembleias dentro do próprio sindicato sob intervenção, a gente exigisse, né, a retomada do sindicato, a chamada de eleições por parte do interventor. A intervenção foi dramática, eu diria dramática. O primeiro cara que eles botaram lá foi um tal Wilson de Almeida, se eu não me engano era esse o nome dele, funcionário do Banco do Brasil. Ele ficou 3 dias e falou, estou fora, ele não aguentou. O clima pesado, tal, o cara pediu para ir embora. Aí eles arrumaram 3 caras daqui, da própria Petrobras, e botaram lá. Um nem chegou a tomar posse, ele tomou posse só no papel, mas ele era o tesoureiro, ele fazia o trabalho de tesoureiro do sindicato aqui dentro da Replan. O outro era o secretário-geral, José Alves Brasil, o nome dele. Ele tentou assumir o sindicato, mas ele levou uns petelecos de alguns militantes, e então ele fugiu, se acovardou, fugiu, não apareceu mais lá. E o Modesto Fávero, que ficou 10 meses sob o comando, vamos dizer assim, da máquina sindical, ele ficava lá, porque ele era um cara teimoso, metódico, mas ele morria de medo da gente, né?
E a gente, passado uns meses, 2, 3 meses, não sei exatamente quanto, nós passamos a fazer reunião lá dentro do sindicato. E pressionaram, a gente escrevia o boletim e fazia ele rodar na gráfica do sindicato para a gente distribuir para o pessoal. Então foi todo um... E ainda estava sob a ditadura militar, aqui dentro não podia abrir a boca em sindicato, que era ameaçado de demissão e tal. Mas chegou um momento que nós falamos, ou a gente abre o peito e vamos na raça nessa história, então nós vamos ficar sob intervenção o resto da vida, né? Aí chamamos uma assembleia no sindicato, foram 80 e poucas pessoas, onde todos eles assinaram um abaixo-assinado, que foi para a presidência da Petrobras, para o Ministério do Trabalho, Minas Energias e tal, que ninguém mais aguentava, e começamos a mobilizar o pessoal aqui dentro para a retomada, né? E acho que a partir dessa assembleia, que o pessoal demonstrou não ter medo, é que possibilitou uma abertura e a convocação de eleição do sindicato, que o pessoal achou que mesmo fora a gente ia acabar dirigindo a categoria. Agora depois disso, de 83, foram 5 anos praticamente sem muita mobilização, sem quase nada de mobilização. Se chamava, tinha o pessoal, uma parcela do pessoal que topava e uma outra parcela que não topava de jeito nenhum, de medo. E começou a voltar as mobilizações de 87, mais internas, tipo vigília, que a gente permanecia aqui. Mas isso Tanto é que uma vigília... todo. Não, só na Replan. O restante ainda a maioria eram todos pelegos. A partir de Campinas, do Sindicato Campinas, que nós começamos a investir, e do Cefes também, que aí tinha o apoio do Cefes, a investir em oposições sindicais, e o primeiro que nós ganhamos acho que foi em 85, no Paraná. O resto era tudo direção pelega, né, que não tinha mobilização, nunca teve e nunca faria mesmo. E aí foi um dominó, né? Aí já tinha a CUT se estabelecido no país, se constituído, e através do Sindicato Campinas a gente fazia contatos com as CUTs estaduais e tal, e foi investindo em oposições e foi derrubando pelego, né? E aí acho que foi um prazo de uns 5 anos, deve ter sido isso. O Exército entrou aqui dentro? Foi em 87 quando nós retomamos as mobilizações e programamos uma vigília de 24 horas aqui dentro, em 87. É que o Exército invadiu, ocupou a refinaria para impedir a vigília, impedir a retomada das mobilizações. Mas, em seguida, em 88, nós já fizemos a primeira greve. Aí foi greve mesmo, por uma decisão do tribuno do TST. Né? Foi 8 dias a greve? Em 88? Se eu não me engano, acho que foram 4 dias. 4 dias. Essa greve que tentava reativar a refinaria com pessoas de fora, ou foi em 83? Não. Em 83 eles tentaram botar a gente de fora, mas não conseguiram operar a refinaria. Não tinha quem... 83. Não tinha quem conseguisse, porque era cheio de mamunha, macetes e tal, que o pessoal não conseguiu. Depois foi em 89, não, 90 que eles tentaram, botaram gente aqui de helicóptero também, mas não conseguiram operar, não. Acho que eles nunca fizeram isso com sucesso, não. Mesmo mantendo equipes de emergência, sei lá o nome que eles botaram, não me lembro agora. Qual era a finalidade do Exército? Impedir a permanência de todos os trabalhadores aqui, porque a ideia era fazer a troca de turno, e o pessoal ia ficando, em determinado momento, os 1.000 na época, era 1.500 e pouco, estariam aqui dentro, né? Aí poderia iniciar uma greve de ocupação, qualquer coisa desse nível, né? Mas a ideia inicial era primeiro concentrar o pessoal. Nós chegamos a iniciar a concentração quando o Exército ocupou, aí a diretoria do sindicato saiu e segurou o pessoal lá fora. Quem convocou o Exército? Foi o próprio governo, né? O próprio governo. Só foi aqui ou outras refinarias também? Não, foi aqui, não, só aqui. A ocupação do Exército foi só aqui. Só aqui. Só aqui. A Reduc não? Não foi não. E outra coisa
o seguinte, essa relação com a empresa sempre foi tensa desse jeito ou teve momentos em que isso foi mais tranquilo? Eu acho que sempre foi tensa. Nunca nós tivemos uma relação tranquila de database, acordo coletivo, nós negociamos, sabe, e terminar bem. Nunca ocorreu isso. Houve essa tensão? Nós sempre tivemos que fazer mobilizações para encerrar um acordo coletivo. Nós nunca fizemos um acordo coletivo com tranquilidade. Nem atualmente? Nem atualmente. Por que isso? 83, eu não sei, tem motivo político, tem motivo filosófico, né? A Petrobras sempre foi usada como cobaia de outras empresas, de implantação de novos métodos de trabalho, novos métodos de gerenciamento e tal. A Petrobras sempre foi usada para isso. A Petrobras, por exemplo, investe, até hoje ela faz isso. Um exemplo bem claro do que ela faz é, quando começou a implantação da informática na empresa, o cara que sabia trabalhar no setor era um cara muito valorizado, né? E no mercado não tinha muita gente. O que a Petrobras fez? A Petrobras investiu na faculdade, em escolas de informática, para botar mais gente no mercado, para diminuir o salário desse pessoal que estava com um salário alto. E eles, o gerente de RH da empresa, dizia que, não, esse pessoal, como ele é altamente especializado e tem poucos no país, eles fazem leilão para ver qual empresa paga mais. Para acabar com isso, a gente investe lá na escola, nós vamos botar mais gente no mercado, e aí nós vamos reduzir, porque vai acabar esse tipo de disputa pelo mesmo cara. A Petrobras sempre fez esse tipo de coisa. Mas isso é o quê? É uma coisa cultural da empresa? Não é cultural. Como ela é uma empresa do governo, né? Nenhuma empresa faz qualquer aventura num novo método. Uma empresa privada não faz. A empresa privada só faz na certeza do lucro. A empresa pública, a estatal, sempre foi utilizada para isso. Então a Petrobras sempre fez isso. Então essa relação, inclusive de RH, o Vargas se lembra, numa época, acho que foi no final da década de 80, que apareceu com mais profundidade a figura do RH. Você lembra de um cara, assessor de RH, chamado Júlio Lobos? Que era um chileno, que veio assessorar as empresas no Brasil, escrevia livro de relação capital e trabalho e tal. Esse cara trabalhou, assessorou a Petrobras. E era um cara tido por nós, movimento sindical ocultista, como o capeta, né? Porque ele jogava duro com os trabalhadores, né? Esse cara assessorava a Petrobras nessa época. Mas a contratação dessa pessoa é em função de uma cultura, de uma política, não é isso? Eu acho que devido... Os trabalhadores da Petrobras também têm um nível cultural um pouco diferenciado, né? Tem um pessoal que lê jornal, é um pessoal que tá sempre atualizado na política, mesmo é mais politizado, né? Então, para você mobilizar esse povo não é tão difícil, a não ser que o sindicato seja muito pelego, né? Qualquer trabalhador, mesmo politizado, ele precisa de liderança, ele precisa de quem chame. Então, na Petrobras isso sempre foi presente, né? Por ser aquilo do cara defender a história do petróleo é nossa, fez com que os trabalhadores fossem se politizando. Por que o petróleo é nosso, né? Ele foi aprendendo desde o início da empresa. E esse nível de conscientização permanece até hoje. Muito embora um método de trabalho hoje, sem muito treinamento e sem muito conhecimento da empresa, diminua um pouco essa conscientização dos trabalhadores. A gente nota isso, né? O pessoal de escritório, por exemplo, que antigamente era um pessoal muito mobilizado, hoje é bem menos. O pessoal da área administrativa é bem menos. Então você não sofreu cassação nesse período de 83? Você não sofreu nenhuma? Não, a primeira cassação é na sua carreira, né? Que você nunca mais
mesmo por concurso, eu era operador 1, eu podia ser 2, podia ser 3, podia ser SUTU, que era supervisor de turno, tal. Entrou no sindicato, para ali a carreira. Essa já é uma cassação. A segunda minha foi, acho que em 90, que foi uma greve que nós fizemos, que acho que foi a primeira vez que parou a produção a nível nacional, foi em 90 e 91. Inclusive a produção de petróleo na Bacia de Campos, parou tudo, zerou a produção na Petrobras inteirinha, no Brasil inteiro. Essa foi a primeira vez. Eu era do comando na época e cassaram meu salário, né? Como eu era liberado pela empresa, eles cortaram meu salário e acho que eu fiquei foram 5 meses sem salário. Cassado meu mandato, não, isso nunca ocorreu. Um RH, em 1990, tentou me demitir, mas eu corri atrás dele, que eu ia bater nele lá dentro da sede da Petrobras no Rio de Janeiro, porque a greve foi uma greve de 23 dias nessa greve. Não me lembro agora se foi 90 ou 91. E em determinado momento, acho que era o 18º dia, ele me chamou lá no Rio, eu estava aqui em Campinas, o comando estava instalado em Campinas, porque a gente fazia o comando móvel e botava o comando sempre perto da base mais mobilizada naquele momento, que era para a base mobilizada influenciar o comando. E o comando ser um comando sempre de positivo e não no negativo. Então, naquele ano aqui estava, né, no Bico da Chuteira, aqui a base de Campinas, e o comando ficou instalado aqui para o comando não vacilar, né? E no 18º dia da greve, o cara me chamou lá, que tinha notícias e tal, queria conversar. Aí eu fui para lá, foi eu e um outro cara do comando, o Barbosinha, que é um cara lá de Mauá, que hoje está na prefeitura lá de Mauá. E fomos para lá, tudo bem, viemos aqui para conversar, né? O cara falou, não, então, eu queria fazer uma avaliação da greve, porque eu acho que vocês estão numa greve furada. Tentou falar isso. Eu falei, o quê? Você me tirou lá de Campinas para falar isso, fazer uma avaliação da greve, você não tem nenhuma proposta? Ele falou, não é hora ainda de proposta. Eu falei, não, cara, você é moleque demais, né? Eu não vou admitir essa molecagem, pô. Aí eu já estava em pé, eu ia pegar o cara mesmo, né? Aí ele saiu, correu na sala, e olhou para trás e falou, vou te demitir. Eu falei, você não é homem, né? Ainda falei, você não é homem, seu filho da puta. Aí corri atrás, eu ia bater nele, ele correu. Ele correu no corredor, aí depois de a greve encerrou, depois de 3 dias, né? Levamos um pau, perdemos. Né? E depois de um mês, mais ou menos, um cara, o Diego, lá de Mauá, que você conhece, o Diego, é um diretor lá de Mauá, ele me ligou e falou assim, ouvi uma gravação que você chamou o Ari Matos Cardoso, era o nome do RH, agora lembrei. Chamou ele de filho da puta, inclusive. Foi gravado tudo aquele dia que você ia bater nele. Aí o Diego me contou que ele ouviu, todas as superintendências tinham a fita, para mostrar quem era o Santa Rosa, o diabo, o terrorista. Né? Não era nada disso, vocês me conhecem há muito tempo, eles são puta bonachão. Então foram passagens, na greve de 91 também, chegou um momento que essa história da empresa montar contingente para tocar a refinaria na hora da greve, tensionou também o pessoal, porque o pessoal, mobilizados que faziam a greve, achavam que era, vão tirar o nosso poder de negociação, que era parar a refinaria. Então teve várias passagens, por exemplo, de coquetel Molotov. Isso foi real, né? Em Campinas e em São José dos Campos. Os pelegos que vinham de helicóptero aqui para a Replan, para tocar a Replan, tentar tocar, que eles nunca conseguiram. O pessoal mapeava, ia na casa e jogava coquetel Molotov, queimava o carro do cara, jogava ácido no carro. E a empresa fazia isso e isso ia tensionando cada vez mais. Talvez seja isso, sabe? Que esse clima sempre de tensão. A história do grupo de contingência aí para operar a refinaria na hora de uma greve. Tem um caso e a empresa sempre abafou esse tipo de ação. Ela abafou, não tinha boletim de ocorrência policial, não tinha nada disso. Acho que era uma política para não virar moda, né? Porque senão se espalhasse para o Brasil inteiro, para a empresa ia ser complicado. Então era uma ação mais ou menos combinada de Campinas e São José, porque
uma parcela do pessoal de São José trabalhou aqui. A refinaria de São José partiu depois dessa aqui, o pessoal fez estágio aqui e acabou fazendo estágio de greve também, né, aqui na Replan. Então tinha uma afinidade muito grande da Replan e da Revap em São José. Uma ocasião, nessa greve também, um engenheiro que vinha trabalhar à noite, furando a greve, o pessoal fez uma tocaia na estrada e deram um tiro de cartucheira no carro do cara. Eu não sei se eles queriam matar o cara, acredito que não seja para matar, né? Mas deram um tiro na porta do carro do cara. Só depois de muito tempo que nós vamos descobrir que não era o cara, era a mulher dele que estava vindo buscar ele, que estava aqui dentro. O cara ganhou o carro novo, quem teve o carro queimado ou derretido, porque ele jogava ácido puro, né? Derretia a pintura do carro, escorria tudo. A empresa dava um carro novo pro cara e pedia que ele ficasse quieto, não falasse nada. E socorria. Qual é nesse período que você estava no sindicato, qual foi a importância do sindicato aqui? A primeira, Da organização a primeira foi pós-ditadura militar, o primeiro sindicato que acabou mobilizando e feito a greve de 83, né, que foi nitidamente contra a ditadura. Foi dias antes da greve geral e na greve geral só o metalúrgico da ABC conseguiu, nós não conseguimos mais, né, porque estava todo mundo demitido, né, não fizeram a greve geral. E esses bichos fizeram greve de solidariedade a nós, na nossa greve de 83, foram caçados. Agora, teve uma importância muito grande na construção da CUT, né? Acho que nós exercemos esse papel aqui no interior, na região de Campinas, no interior do estado, não tem a menor dúvida que nós aqui tocamos isso junto com o Metalúrgico de Itu e o Metalúrgico de Sorocaba. E na derrubada dos peregos do movimento sindical petroleiro no Brasil inteiro, também sem nenhuma sombra de dúvida, partiu do Sindicato Campinas, que a gente sustentava e aí isso a gente discutia com a base. Que as finanças do sindicato não eram lá essas coisas, porque embora a refinaria seja a mais importante do Brasil, da América Latina, é 1/3 da produção de derivados de petróleo sai dessa refinaria aqui, o número de trabalhadores é muito pequeno, né? Nós nunca tivemos mais do que 1.500 sindicalizados e nunca tivemos mais de 1.500 funcionários da Replan. Hoje está em torno de 600. Embora a refinaria continue sendo, hoje é 32% do refino nacional. Então, o nosso sindicato tem essa importância, né? O número de gente pequeno, mas a produção é estratégia para o país. Então, quando a gente para aqui, tem essa importância. E aí acabou virando referência para os petroleiros a nível nacional. Que em qualquer movimento, qualquer greve, por exemplo, todo mundo fica ligando aqui em Campinas, aqui no Sindicato Campinas. A Replan vai parar? Se a Replan não parar, ninguém para. E isso veio desde que nós voltamos os movimentos depois de 83. Então esse papel a gente exerceu na derrubada dos pelegos, né, investindo e discutia com a base que nós íamos gastar o dinheiro do sindicato investindo em oposição aos sindicatos pelegos, porque aí, e a base entendia que aí nós íamos ter mais força na hora de negociação com a empresa. E a base autorizava, a gente podia gastar o dinheiro com oposições. E nós fizemos isso. Hoje são 20 sindicatos, todos eles filiados à CUT. Né? São todos os petroleiros filiados? Todos filiados à CUT. Filiado à FUP também? E à FUP também, todos. A FUP também é a criação desse passou por departamento dos petroleiros da CUT, depois virou Comando Nacional dos Petroleiros e depois agora virou FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Né? Na época do departamento e do comando, era dividido com os pelegos. Muito embora, como nós aqui fazíamos greve e dirigíamos, os pelegos não falavam nada. Você nem greve faz, você não manda nada. Como que é a relação cotidiana, assim, quando você entra aqui, por exemplo, na Petrobras hoje? Como que você é recebido? Como que se dá essa conversa? Não, o pessoal, eu acho que não é diferente, o trabalhador é igual no mundo inteiro, né? Aqui, por ter a convivência, o turno é um pouco diferenciado. Turno, quem trabalha à noite, final de semana, tal, tem uma pequena diferença de outros trabalhadores, né? Porque o cara acaba tendo uma vida pessoal
diferente das outras pessoas. O relacionamento dele é porque a hora que ele está em casa, todo mundo está trabalhando. A hora que ele está trabalhando, todo mundo está dormindo. Então a vida social dele é diferente. Então ele acaba fazendo uma relação de amizade dentro, no local de trabalho, muito maior. Ele acaba fazendo churrasquinho na folga dele e tal, com o companheiro dele, né? Então tem uma relação muito grande entre o pessoal. Porque ele não tem o vizinho dele que está trabalhando na folga dele. Claro. Então ele não tem essa convivência. A vida dele É diferente, é um pouco diferente. Então esse relacionamento é muito presente no pessoal, que acaba virando muito amigos. Tanto é que, mesmo morando em outra cidade, eu, por exemplo, morava em Americana, e eu tinha amizade com... minha mulher tinha amizade com as mulheres dos meus companheiros que moravam em Campinas, ou que moravam em Paulínia, criava essa amizade. Santa Rosa, qual foi o significado que teve a Petrobras na sua vida? E depois também, qual o significado do sindicato? Bom, acho que está muito relacionado, né? Eu vivia em Americana, uma vidinha... Americana, uma cidade era desse tamanho, devia ter 80 mil, 70 mil habitantes na época. Eu vim trabalhar aqui, conhecer outras pessoas e começar a conviver com gente da cidade grande, que era Campinas, né? Eu era um pessoal em Americana chamado de Cafuçu, né? Não é Jacu, é Cafuçu, é o bicho do mato lá de Americana. E em seguida de eu entrar na Petrobras, o contato com o sindicato e em seguida indo para a direção do sindicato, eu acho que deu uma virada na minha vida por completo, né? Aquela vidinha pacata de trabalhar das 8 às 5 e jogar futebol de salão e final de semana jogar bola e mais nada, não saía mais do que isso, né? E a não ser reuniões com amigos, até na igreja eu ia naquela época, no Guardas. Aí quando eu vim para cá conviver com outras pessoas, com outro tipo de costume, o pessoal tinha costume diferente, o pessoal de Campinas, né? O americano não tinha nem faculdade. Se quisesse fazer faculdade, tinha que sair de lá. E sindicato ainda mais, né? Que o costume, a minha rotina passou a ser totalmente diferente. Primeiro que eu comecei a fazer turno quando eu entrei na Petrobras. Eu já vim direto para o turno. Mudou totalmente a minha relação com os amigos que eu tinha na cidade. Todo mundo estranhava eu sair de sábado, 2h30 da tarde, com uma mochilinha para pegar um ônibus. Os vizinhos falavam, vai jogar bola? Vai jogar bola uma hora. Eu vinha trabalhar no sábado à tarde e saía daqui meia-noite depois. E isso mudou bastante, né, a rotina da vida. Agora, o sindicato foi um negócio fantástico, né, que mudou totalmente. E na época, foi a época da fundação da CUT, que a gente tinha atividades, né, diárias, era 365 dias por ano. Naquela época a gente era besta pra cacete, né? Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e no sábado e domingo marcavam seminários, ao invés de descansar, né? Era uma besteira que a gente fez, hoje não faria mais, né? Aliás, hoje acho que o pessoal, quem faz está sendo burro, não está aproveitando. Mas só que virou uma avalanche de coisas, que tudo que a gente botava a mão virava ouro na época, né? Pós-fundação da CUT. E a minha trajetória sindical foi, em seguida que eu assumi o sindicato, eu também assumi a CUT. O Sindicato dos Petroleiros era o sindicato mais importante da cidade, né, da região, tinha que alguém assumir a CUT, sobrou para mim. Eu nem sabia o que eu estava assumindo, na verdade, né? Só depois que eu assumi que eu fui ver a bananosa que me jogaram, né? Para mim foi uma bananosa. De repente, eu estava em Jundiaí, de repente em Itu, em Salto, em Americana, em Mojimirim, em Sorocaba. E o que a gente fazia naquela época? Era apoiar oposições sindicais ou fazer greve. Era o que a gente sabia fazer, né? Eleição sindical era com a gente, né? Montava em 2 finais de semana, a gente montava uma oposição. E greve era sozinho, né? Às vezes sozinho. Por exemplo, eu fiz uma greve, a gente fala assim, né? Uma greve na indústria de calçados, tênis da Rainha aqui em Mojimirim. Eram 3.600 funcionários, 3.500 mulheres. E que parou, eu estava sozinho, com um fusquinha e uma corneta
de manhã e a empresa montou um paredão, assim, de uns 10 metros de caixas de som, que era para contrapor e eu não poder falar, né? Então eu falava com o pessoal no intervalo de uma música, eles botavam música, e um barulho ensurdecedor que deixava a gente surdo, para mim poder falar e o pessoal não parar, né? Mas eu falava no intervalo entre uma música e outra, dava, sabe aquele tempinho entre música e outra, eu pegava e falava, companheiras, a greve é hoje, que não sei o que, não sei o que, parou, todo mundo ficou 12 dias de greve. E a greve era por condições de trabalho, as mulheres não podiam ir no banheiro, só podiam ir no banheiro uma vez de manhã e uma vez à tarde, e a chave ficava numa placa desse tamanho colorida que para intimidar, né? Pegava, passava no meio da fábrica aquela chavona, todo mundo olhando, a moça indo, a mulher indo no banheiro. Fazia guerra por isso, porque para ter direito de ir no banheiro, era um absurdo. Então tudo que a gente... E todas as empresas eram assim, né? As condições de trabalho eram péssimas, então tudo que... Por isso que eu falo, tudo que a gente botava na mão virava ouro, pegava. O sindicato pelego era só ir na fábrica e conversar com o pessoal queria derrubar o sindicato, porque o sindicato era realmente sem vergonha, não defendia os trabalhadores. Então foi uma derrubada geral de sindicatos, né, na região aqui no interior do estado, e greve para diabo, né, que a gente fazia uma greve por dia. Né. Então isso mudou a minha vida completamente, eu tinha que estar afinado com a conjuntura diariamente, a gente tinha que estar, né, eu lia demais, eu lia tudo que eu podia, eu lia. Noticiário e tal, a gente estava sempre... E nós fazíamos muito... O Vargas participava, na época da CUT São Paulo, a CUT São Paulo era a CUT mais organizada que tinha, nós fazíamos muitos seminários de formação, né, formação política do pessoal. Então um grupo acabou aprendendo isso, e depois de uma época nós mesmos conseguimos fazer a própria análise da conjuntura diariamente. Você via uma notícia, você já fazia a crítica dela por inteiro, né? Um aumento de gasolina, sabia o que ia significar a partir daquele momento, no que ia influenciar, ou um decreto-lei, ou qualquer coisa, né? Ou a guerra do Golfo, né? O que significaria aquilo para o Brasil, né? Então mudou completamente a minha vida mesmo, né? Acabei dirigindo o CEFS, que foi uma ONG que produziu muita política na região. Acho que até fora o CEFS acabou investindo em oposições dos petroleiros em outros estados. Acabei participando lá do Instituto Cajamar, que aprendi muito lá também. Acho que todos nós aprendemos lá no Cajamar. Acabei sendo da coordenação e em um determinado momento eu virei coordenador do Cajamar, mas era para acabar com o Cajamar. Eu peguei o Cajamar no prejuízo. Então, representou, para mim, Petrobras e sindicato representou uma mudança total na minha vida. Né? Aí tem um monte de coisa que aconteceu na vida. Bora fazer depoimento só de vida. Ok. Obrigado. Nossa, é ótimo, querido.